Dizem que os olhos são a janela da alma. Pensando nessa frase, eu tentei trazer essa associação para o que seriam as pálpebras se os olhos são janelas da alma. Aí eu pensei em dizer que as pálpebras seriam as cortinas ou um blackout que protegeria da luz e da poeira essas janelas e permitindo que a gente enxergasse só o que a gente queira enxergar. Eu pensei também em associar com limpadores de para-brisas, mas nada fez jus à nobre função das pálpebras, e assim eu acabei perdendo a poesia. Pálpebras são essas estruturas que a gente tem cobrindo os olhos. Nós temos 4 pálpebras, 2 superiores e 2 inferiores, né? 2 superiores e 2 inferiores, uma superior e uma inferior para cada um dos olhos. A pálpebra boa, funcionalmente boa, é a pálpebra que consegue abrir, permitindo a entrada do estímulo visual, e que consegue fechar, protegendo os olhos. A principal função das pálpebras é a proteção do olho. A pálpebra superior, ela tem uma excursão maior, ela tem um movimento maior quando a gente fecha e abre os olhos do que a pálpebra inferior. E na pálpebra a gente consegue ver aqui essas estruturas dos cílios. Os cílios funcionam como se fossem pequenas vassouras, né, que ajudam a limpar e a manter para longe dos olhos pequenas partículas que possam entrar. Além disso, a pálpebra tem uma função importante de distribuir o filme lacrimal sobre a superfície ocular. E é por isso que a gente pisca, para poder tanto proteger o olho de agentes externos, quanto para poder distribuir a lágrima, né, na superfície ocular e para ajudar também na liberação dela. O indivíduo normal, se não tem nenhum tipo de problema, ele acaba piscando cerca de 20 vezes por minuto. Os cílios na pálpebra superior, eles são em maior quantidade, eles são mais espessos, mais longos e mais fortes do que os cílios da pálpebra inferior. A pele da pálpebra é muito fina, é a mais fina do corpo humano. Na verdade, dizem que só tem uma pele que é tão fina quanto a pele da pálpebra e que só os indivíduos do sexo masculino que possuem ela. Abaixo da pele da pálpebra, na camada que a gente chama de tecido subcutâneo, não tem gordura. Isso é algo que é diferente do resto do corpo. O mais comum da gente encontrar na pele de outros locais do corpo é ter uma camada de gordura logo abaixo da pele. E aqui na pálpebra não há. E isso é um dos motivos que favorece com que seja tão fácil ter edema, ter inchaço nas pálpebras, né? Seja porque a gente chora demais, ou porque às vezes dorme demais, ou dorme de menos, ou porque tem alguma coisa incomodando o olho, a pálpebra acaba inchando, né? Bem fácil, na verdade. Então aqui, se a gente chegar e olhar nessas pálpebras, a gente pode chegar um pouquinho mais perto e observar essa estrutura aqui. Geralmente as mulheres olham bem isso, quando vão se maquiar, elas sabem, estão cientes dessa estrutura. Anatomicamente, a gente divide a pálpebra em 2 lamelas. Uma lamela anterior, que é composta pela pele e o músculo orbicular do olho, e uma lamela posterior, que é composta pela placa tarsal e pela conjuntiva. E aqui nessa foto a gente consegue ver essa linha um pouco mais escura aqui, que é conhecida como linha cinzenta. A linha cinzenta é uma parte, um pedacinho do músculo orbicular do olho que fica aqui nessa região da pálpebra e ela que marca uma divisão para a gente. O que está anterior a essa linha é a parte, incluindo ali o músculo, é a parte da lamela anterior. Então eu tenho aqui a pele e com seus anexos, né? Algumas glândulas que a gente tem, que são algumas glândulas acessórias aqui na pálpebra, e a gente tem também os folículos pilosos, os cílios estão na parte da pele da pálpebra. E essa parte mais clara, que é posterior à linha cinzenta, é a lamela posterior, onde a gente tem a placa tarsal aqui um pouco mais branca e a conjuntiva revestindo essa placa. Um ponto importante que a gente consegue ver aqui nessa imagem são essas pequenas nodulações aqui na placa tarsal. Elas correspondem ao local de drenagem de uma glândula, de várias glândulas na verdade, né? São vários pontos
mas são o local de drenagem da glândula de Meibomius, que produz um dos componentes da nossa lágrima. Então, por isso, por esse motivo que muitas vezes quando as pessoas fazem uma maquiagem ali para o dia a dia e de maneira muito frequente passam um lápis aqui nessa região, elas podem acabar obstruindo o ducto de drenagem dessa glândula e provocar um processo inflamatório aqui. Então, o ideal é que a gente não maquiasse, pelo menos não de maneira muito frequente, né? Essa região aqui tão próxima aos olhos. Nesse esquema a gente consegue ver um exemplo aqui, né, da estrutura da pálpebra em relação às lamelas. Aqui a gente tem a pele, músculo orbicular do olho, algumas glândulas sudoríparas, os folículos pilosos dos cílios, outras glândulas aqui também, o músculo que corresponde aqui à linha cinzenta, a estrutura aqui da placa tarsal, revestindo ela toda a conjuntiva e o ducto de drenagem aqui da glândula de Meibomius. Além dessas estruturas, já comentei com vocês que a pálpebra importante é a pálpebra que fecha e que abre, e são duas estruturas diferentes musculares, né, que fazem essa função de fechamento da pálpebra e de abertura da pálpebra. Logo abaixo da pele, a gente tem um músculo chamado orbicular do olho. Esse músculo, ele é o responsável pelo fechamento da pálpebra, pelo piscar. A parte dele, que é mais próxima da fenda palpebral, é responsável pelo piscar espontâneo, aquele que a gente pisca e nem percebe. Essa parte, que é um pouco mais longe, é responsável pelo piscar voluntário ou piscar forçado, quando eu estou tentando fechar o olho com força. Esse músculo ele é inervado pelo sétimo par, que é um nervo facial responsável por toda a mímica facial e é responsável pelo fechamento do olho. Então, para poder fechar bem o olho, eu preciso que tanto a parte toda anatômica desse músculo e das estruturas aqui da pálpebra estejam funcionando bem, quanto a parte de inervação, né, do nervo facial esteja funcionando bem também. Abaixo dele, a gente vai encontrar primeiro aqui o septo orbitário, que a gente já falou ali na vez passada falando da órbita, e logo abaixo dele a gente vai encontrar essas estruturas aqui. Tá? Essa primeira estrutura que está aqui são as placas tarsais, a superior e a inferior, e elas funcionam como se fosse um esqueleto da pálpebra. E aqui atrás, esse músculo que está vindo aqui em vermelho, isso aqui é a aponeurose desse músculo, é um músculo levantador da pálpebra superior. Ele é o principal músculo responsável pela abertura ocular, e ele é inervado pelo terceiro par craniano, que é o nervo oculomotor. Então, ele é o principal ingrediente aqui da abertura dos olhos. Além dele, tem outro músculo que se encontra por trás dele, aqui junto à conjuntiva, que se chama músculo de Miller, que é um músculo de inervação simpática, que também é responsável por parte da abertura ocular. Mas aqui o músculo levantador da pálpebra tem uma função bem maior, ele é responsável por cerca de 15 milímetros da abertura ocular, e o músculo de Miller é responsável por cerca de 2 milímetros, então ele tem uma função menor. Então, a gente tem a musculatura responsável pelo fechamento da pálpebra e pela abertura da pálpebra, e eu preciso que tudo isso esteja funcionando bem e em sinergia para eu poder ter uma função adequada. Aqui, só revisando, de novo as camadas: pele, músculo orbicular do olho, aqui indo bem na parte dos cílios, a gente consegue ver aqui bem na pontinha, aqui indo um pouco mais para trás, a placa tarsal, a conjuntiva, se inserindo aqui na placa tarsal, a gente tem o músculo levantador da pálpebra superior. Aqui dá para ver também o septo orbitário, esse local onde se funde o septo orbitário com o músculo levantador da pálpebra superior. Nesta outra imagem aqui, a gente tem um corte bem legal para a gente poder entender essas estruturas. Aqui a pele foi retirada e o músculo orbicular do olho também. Aqui a gente consegue ver o septo orbitário, o local onde ele se funde com o músculo levantador da pálpebra superior. Aqui, numa posição acima da placa tarsal, esse músculo levantador ele vai emitindo algumas fibras que atravessam o músculo e vão para a pele também. Atrás dele, o músculo levantador da pálpebra superior, que é o músculo levantador da pálpebra superior aqui. Atrás dele, o músculo de Miller e a placa tarsal. Por trás aqui a conjuntiva, né, que acaba revestindo tanto aqui o tarso, se rebatendo lá no fundo de saco superior, e depois formando a conjuntiva bulbar.
E só uma curiosidade, né? Quando a gente vê as variações palpebrais de acordo com as etnias, a gente percebe que alguns indivíduos têm esse sulco palpebral formado e outros indivíduos, principalmente os indivíduos de origem oriental, eles não têm esse sulco ou eles têm uma formação um pouco diferente deles. Isso acontece por causa da posição aqui da fusão entre o septo orbitário e o sulco palpebral, né, que nesses indivíduos que têm o sulco, ele acabam se fundindo aqui nessa altura, na borda superior da placa tarsal, e essas fibras que o músculo levantador da pálpebra emite para a pele, elas são bem aderidas, elas são fortes, né, elas começam a emitir essas fibras aqui na altura da borda superior da placa tarsal e tem uma forte aderência. Nos indivíduos que não têm o sulco palpebral, o que acontece é que essa fusão entre o septo orbitário e o músculo levantador da pálpebra superior, ela acontece numa posição bem mais baixa, né, que é variável entre um indivíduo e outro, e também essas fibras que ele acaba emitindo para a pele, elas são um pouco mais fracas, mais densas, e por isso que não tem essa formação do sulco palpebral, né, e nem da prega palpebral superior. Era isso que eu queria compartilhar um pouco sobre a pálpebra. Mais para frente a gente pode ver um pouquinho de patologias envolvendo a função delas.